Olá, amados, tudo bem? Projeto Qualidade de Vida e Gestão Familiar traz hoje o segundo módulo do título Criacionismo versus Evolucionismo. Quero trazer alguns pontos falando sobre o evolucionismo e logo após estarei apresentando o criacionismo. O evolucionismo ele surgiu através de Jean-Baptiste Lamech, né? Ele começou a fazer uma teoria falando mais ou menos sobre isso, sobre a origem do organismo vivo, e aí ele estendeu mais ou menos para o evolucionismo. E ele fez um livro no qual Charles Darwin, ao conhecer esse livro, ele vai desenvolver essa teoria e colocar esse nome de evolucionismo e expandir essa metodologia que eles acreditavam, né? E quando Charles conheceu essa teoria do Lamech, ele tinha aproximadamente 22 anos, era um jovem de 22 anos e era cristão. Ele abandonou a fé com o passar do tempo, ele abandonou a fé, excomungou a fé, né? E começou a desenvolver essa teoria e foi expandindo. Hoje, nos dias atuais, ainda é mais ou menos em torno de 210 anos que essa teoria do evolucionismo tem a existência, né? E eles acreditam o quê? Que o evolucionismo se deu como? Através da água, né? Através da água foi desenvolvendo os peixes, foi desenvolvendo os animais, foi desenvolvendo, vindo para a terra, foi desenvolvendo até chegar ao homem. E depois eu colocarei uma imagem aqui em cima que vai mostrar qual é a origem do evolucionismo segundo a teoria deles, né? Porém, para os evolucionistas, todas as espécies dos animais vieram da evolução e todos vieram da água. Exemplo, o macaco. Eles falam que o macaco veio da evolução dos animais e a sua origem principal veio da água. Porém, a ciência já derruba esse ponto dizendo hoje. Naquele tempo, lembrando que quando ele começou essa teoria, Jean-Baptiste Lamech, ele começou essa teoria ele nasceu em 1774 e morreu em 1829. Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e morreu em 1882 com 73 anos de idade, né? E essa teoria dele ele foi desenvolvendo e ficou conhecida num livro dele chamado A Teoria das Espécies, que foi publicado em torno de 1859, onde ele vendeu grande quantidade de livro e essa teoria ganhou grande nome. Hoje ele é conhecido como o pai do evolucionismo, né? Então vamos lá. 3 pontos que a ciência fala e descontraria o que eles dizem. Primeiro, eles falam que o homem, a teoria dos animais vieram tudo da água. A ciência já desmente isso. A Bíblia também já desmente isso. Naquele tempo eles não tinham tanto, como posso dizer, eles não tinham tanto recurso em questão de DNA, de como acompanhar a evolução dos animais. Muitas coisas que eles fizeram foram através da observação, da lógica da qual eles achavam, né? Eles interpretavam algumas coisas pelo comparatismo. Ele comparava os animais e falava, esse vem o desenvolvimento desse e tal. E aí eles tentaram comprovar muitas coisas, qual hoje você vê que a ciência comprova o contrário. Um exemplo, o macaco, eles falaram que veio da água, porém hoje a gente sabemos que o macaco tem 98,7% da genética do DNA humano, semelhante ao DNA humano, né? Então veja bem, então essa teoria a própria ciência já joga por terra. E aqui, enquanto eu vou apresentar o criacionismo, juntamente a gente vai desconstruir algumas coisas do evolucionismo. Vamos fazer uma comparação, né? Outra coisa que eu quero comparar uma coisa que os evolucionistas não conseguem provar. Aonde foi que o primeiro macaco deixou de ser macaco e passou a ser homem? O período intermediário de um macaco para o homem, a ciência dos evolucionistas nunca encontraram essa tese, nunca conseguiram comprovar isso. E outra, além de eles não comprovar, a ciência coloca isso como um elo perdido, nunca foi. Outra coisa que a ciência não prova é qual foi o tempo que o macaco deixou de ser macaco e se tornou homem, e quanto tempo levou para popularizar a Terra, para chegar a 1 milhão de homens, bilhões de homens, né? E isso também eles não têm esse elo. E agora aqui, quem confia na Bíblia, nós abortamos o evolucionismo, e vou provar por quê. Aqui no criacionismo, quem foi o autor? O autor foi Deus, através de quem? Do seu servo Moisés. A qual livro ele trata com Moisés, para que Moisés venha nos dar o ensinamento? Através de Gênesis, né?
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, chamados os Pentateucos, e nesse livro de Gênesis, Deus usa Moisés para Deus dar ensinamento para a humanidade, como foi gerado o homem, para que o homem começasse a ter um relacionamento com Deus. Então, como Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós encontramos algumas coisas que derrubam a teoria dos evolucionistas. Exemplo, eu quero fazer umas colocações. Aqui nós vamos ver, façamos, plural. É como Deus estivesse falando em uma bancada celestial, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando entre eles. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem, eu trago uma reflexão de um boneco. Um boneco que você faz sem caricatura nenhuma, é só uma imagem. Mas quando você faz os traços do boneco, ele pode ser parecido com alguém, né? Lembrar alguém, tipo um pai lembra o filho na caricatura. Agora veja bem, semelhança eu trago pelo poder cognitivo, comportamental, na lógica. Veja bem, ele faz o homem com a sua semelhança, ou seja, com livre arbítrio, capacidade de pensar, ter consciência da tua existência. Então o homem tem consciência da tua existência, tem capacidade de pensar, e Deus dá ao homem o domínio. O que é o domínio? É o poder, autoridade, autonomia para administrar, e fala para o homem, domine. Vai dominar o quê? Os peixes. Se nós acreditamos na Bíblia, nós já derrubamos a tese dos evolucionistas, porque aqui ele fala que nós viemos do peixe. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que o homem foi criado no 6º dia, né? O homem foi criado no 6º dia. E os animais foi criado no 5º dia, antes do homem. E alguns animais foi criado no 6º dia, no período da manhã. O homem foi criado no 6º dia, no período da tarde. Tudo isso você encontra em Gênesis, no capítulo de número 1. Veja bem, então o homem, Deus deu ordem no homem para dominar os peixes, dominar as aves do céu, dominar os gados. Veja bem, então veja bem que no evolucionismo isso aqui vai aparecer bem depois, conforme coloquei na imagem acima, que eles acreditam, né? Outra coisa que a gente tem uma convicção, a ciência comprova que o DNA do macaco, o chimpanzé, é 98,7%. 98,7% semelhante ao homem. Mas o grande abismo, a lacuna que separa o homem do macaco, coloca o checkmate, é uma coisa. Todos os animais da Bíblia foram criados através do poder da palavra de Deus. O homem não. O homem é o único ser vivo que foi criado com o sopro, foi criado com a forma do barro, depois Deus soprou nas narinas do homem, fazendo o homem vir à existência. Veja bem, em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 7, você vai ver ali a narrativa de Moisés, falando como Deus fez o homem. Ele sopra na narina do homem, e o sopro de Deus é eterno. Então o homem daquele momento ele passa a ser um ser imortal. O homem não era eterno, mas ele ganhou a eternidade do teu espírito, né? Então veja bem, aqui nós contemplamos que o homem, ele tem a sua psique, o seu domínio intelectual, consegue dominar, ter raciocínio de compreensão do que Deus estava mandando, a ordem que Deus estava dando, e o homem começa a ser o quê? O líder de toda a criação de Deus. A fruta que eu disse para não comer, ou seja, a consciência deles pesou. Então Deus deu consciência para cada um de nós, aprendemos e sermos o que? Líder da nossa vida, ter dominância. Aqui, a ciência fala que o macaco ele tem 98,7% da genética do homem, não é isso? Então, como eu disse, a grande diferença do homem para o animal é que eles não têm espírito, e o espírito do homem é eterno. O animal ele tem o que? Ele tem a alma. A alma ele tem os 5 sentidos, também o animal tem. O animal se entristece, o animal ele se alegra com a chegada do seu dono, o animal sente o cheiro, o animal ele visualiza, o animal ele tem os 5 sentidos como a alma do ser humano também tem. O animal ouve, né? Só que ele age por instinto, ele é irracional, ele age por instinto. O homem ele age com a razão, com a lógica. E a lógica de tudo, Deus colocou as leis dele gravada no nosso coração. Muitas vezes quando o Espírito Santo está falando conosco,
Deus está falando conosco, nós pensamos assim muitas vezes, foi intuição. Não, muitas vezes é Deus falando. Deus fala na consciência do homem, como eu já falei. Não é um seminário, só alguns vídeos que eu trarei alguns assuntos teológicos de forma resumida. Nesse caso, passou um pouco para me tentar explicar de forma melhor. Se fosse no seminário, eu teria um slide para apresentar, ficaria mais fácil de entender algumas colocações. E eu tenho um seminário de 10 temas diferenciados, né? E finalizando, eu vou deixar uma descrição no vídeo onde eu vou mostrar 7 homens na Bíblia que colocam os versículos de resumidamente, que vai contrariar toda a lei do evolucionismo. E aí você, como eu disse, Deus fala na consciência do homem, creio que Deus falará com você e você entenderá que você faz parte da criação de Deus e tomará um rumo melhor na sua vida e falar, Senhor, a minha alma é eterna e eu não quero perder ela confiando em bagagens humanas, teorias humanas que pode me distanciar de ti para uma eternidade toda. Eu vou falar também no Tricotomia sobre a eternidade que o homem vai ter com Deus e a eternidade que o homem vai ter sem Deus. E a escolha depende de nós, porque Deus ama todos, não julga ninguém pela aparência, Deus conhece a essência do coração e está de braços abertos a nos perdoar e nos salvar, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe. E o próximo vídeo eu creio que será mais curto e mais objetivo, mas eu tive que estender um pouco esse vídeo para trazer a linha de raciocínio mais coerente e correta, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe.